Boa noite, queridos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Ético. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma viagem. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, curta, comente, compartilhe. Nos ajude a alçar voos cada vez mais altos, alcançando mais pessoas, levando reflexão, discernimento e, acima de tudo, a palavra de Deus. Hoje nós faremos uma viagem reveladora. Começaremos uma nova rota, uma jornada capítulo a capítulo pelo livro do Apocalipse. Serão 22 semanas de viagens apocalípticas. Muita coisa vai rolar daqui até julho, mas fiquem tranquilos, porque Jesus está no controle de tudo. Então vamos ao que interessa, não é mesmo? Muita gente tem medo desse livro. Muita gente associa Apocalipse a catástrofes, juízo, fim do mundo. Mas Apocalipse não é um livro sobre o fim. É um livro sobre Jesus revelado. E é isso que a gente vai fazer aqui hoje. Olhar para o Apocalipse com Bíblia, discernimento, responsabilidade e os pés no chão. Então prepara o coração, porque essa não é uma viagem para alimentar curiosidade. É uma viagem para fortalecer a fé. A palavra Apocalipse, ela vem do grego apocalipsis e significa revelação, tirar o véu, manifestar aquilo que estava oculto. Ou seja, Apocalipse não é sobre esconder coisas, é sobre revelar as coisas. Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. Não é a revelação do anticristo nem do caos, é a revelação de quem Cristo é, da sua glória, do seu governo e da sua vitória final. E aqui cabe uma ilustração da cultura pop ali que nos ajuda a entender um pouco isso. Lá no filme Matrix, as pessoas vivem presas a uma realidade falsa, achando que aquilo é tudo que existe, até que o Morfeu oferece 2 pílulas para o Neo. E ao escolher a pílula vermelha, ele passa a enxergar o que estava por trás do sistema, o que estava oculto aos olhos. Guardadas as devidas proporções, o Apocalipse ele é mais ou menos como a nossa famosa Red Pill das redes sociais, mas só que de uma forma espiritual, Ele não cria uma nova realidade, ele revela a realidade que sempre existiu. Cristo reina, Cristo governa, Cristo está no controle da história, mesmo quando o mundo parece esse caos que a gente vive. E olha o que diz lá no capítulo 1, no versículo 1. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos os acontecimentos que ocorrerão em breve. Aqui o texto diz que essa revelação é para os servos de Deus. E tem mais, lá no versículo 3 diz assim: Feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes são aqueles que ouvem sua mensagem e obedecem ao que ela diz. Ou seja, o Apocalipse não é para curiosos, é para discípulos. Não é para gerar pânico, é para gerar vigilância, esperança e fidelidade. O Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João, o mesmo apóstolo que andou com Jesus, que reclinou a cabeça no peito de Cristo, que estava ali aos pés da cruz. Agora, esse João já está velho, exilado lá na ilha de Patmos, perseguido por causa da sua fé, afastado da comunhão da igreja. Humanamente falando, tudo indicava uma derrota. Isolamento, fracasso, fim de ministério, mas é exatamente nesse cenário que Deus se revela da forma ainda mais profunda, porque Deus ele não depende de ambientes favoráveis para se manifestar. Muitas vezes é no isolamento que a revelação vem, é no deserto que a visão se amplia. As maiores revelações de Deus elas nascem no deserto, no sofrimento, na perseguição. João ele não estava afastado de Deus lá em Patmos. Ele estava exatamente onde Deus queria falar com ele.
E é nesse cenário de dor, perseguição e aparente derrota da igreja que Deus dá a João uma revelação. E isso já nos ensina algo poderoso. O Apocalipse não nasce em um tempo de conforto, mas em um tempo de aflição. Ou seja, a revelação não foi dada para gerar medo, mas para gerar esperança em meio à tribulação. Antes de entrarmos aí no verso a verso do capítulo, é importante entender o papel desse capítulo 1. Ele é a porta de entrada do Apocalipse. Ele apresenta quem é Jesus hoje, glorificado, vivo, soberano, Senhor de toda a história. Mas dependendo da forma como a pessoa enxerga esse livro, se é de uma maneira mais simbólica ou literal, vai ter uma interpretação diferente nos próximos capítulos. Mas aqui no Éticos, a nossa proposta ela não é forçar um sistema em cima do texto, nem ser tendencioso a uma visão, ou interpretação, mas é deixar o próprio texto nos conduzir, com reverência, discernimento e fidelidade às Escrituras. Esse capítulo ele nos apresenta o Rei. O Apocalipse 1 começa com a revelação de Jesus Cristo. Repara que não é a revelação de catástrofe, o centro do Apocalipse não é o anticristo, não é o juízo, não é a besta, é Cristo. O texto diz que essa revelação é para os servos, ou seja, não é um livro para satisfazer curiosidades proféticas, é um livro para preparar o coração de quem serve a Deus. E o texto continua dizendo que é bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as palavras desta profecia. Ou seja, não é para ler só, simplesmente, é para viver a palavra. Então, João se apresenta como um companheiro nas tribulações. Ele não fala de um lugar de conforto, ele fala como alguém que está sofrendo por causa de Cristo. E aí vem a visão. João ouve uma voz como de trombeta. E quando ele se vira para ver quem fala com ele, ele não vê aquele Jesus manso, frágil e romantizado. Ele vê o Cristo glorificado, com olhos de chama de fogo, rosto brilhando como o sol, pés como bronze em brasa, voz como de muitas águas. Essa mesma imagem ela foi anunciada séculos antes pelo profeta Daniel. Está lá em Daniel capítulo 7. O profeta ele vê o Filho do Homem vindo com as nuvens do céu, recebendo domínio, glória e um reino que jamais passaria. O que João vê em Patmos é a confirmação. O Filho do Homem agora é revelado em sua glória. O mesmo Jesus que foi humilhado na cruz é o Rei exaltado no céu. Essa visão quebra aquela ideia de um Jesus apenas bonzinho, amoroso e misericordioso. Aqui nós vemos o Cristo soberano, Rei, Juiz e Senhor da história. E essa revelação da identidade real do Rei, ela lembra muito a história de Aragorn, lá em Senhor dos Anéis. E olha como o Senhor dos Anéis é uma obra rica. Na viagem anterior, nós falamos da jornada do Frodo, se iniciando ali no primeiro filme da trilogia, A Sociedade do Anel. Agora, a gente enxerga a revelação do rei, Aragorn, durante boa parte da história, ele aparece como um viajante comum, um guerreiro no meio do povo, sem ostentar sua verdadeira posição. Mas lá em O Retorno do Rei, o terceiro filme da saga, chega um momento em que a sua identidade é revelada. Ele não é apenas mais um no caminho, é o herdeiro do trono, o rei que sempre foi rei, mas agora é reconhecido como tal. Com Cristo isso é infinitamente maior. Ele nunca deixou de ser rei, mas no Apocalipse o véu é retirado. A igreja não vê apenas o Jesus que sofreu, mas o Cristo que reina em sua glória. Quando Jesus tem essa visão, ele cai como morto.
E isso também não é novidade na Bíblia. O profeta Ezequiel, por exemplo, quando viu a glória de Deus, caiu por terra. Está lá em Ezequiel capítulo 1. E o mesmo também aconteceu com Isaías. Quando ele viu o Senhor assentado em seu alto e sublime trono, lá em Isaías capítulo 6, no versículo 5, ele diz: Ai de mim, estou perdido. A revelação verdadeira, ela não infla o ego. A revelação verdadeira, ela nos coloca de joelhos. E quanto mais revelação de quem Cristo é, menos espaço sobra para nossa soberba. A presença gloriosa de Cristo não gera arrogância, ela gera temor. Mas aí Jesus vem e toca João e diz: não temas. Coisa linda, né? O Cristo glorificado é o mesmo Cristo que nos toca e nos consola e diz: eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Isso é central para o Apocalipse inteiro. Cristo venceu a morte. Cristo tem autoridade sobre o fim. Ele governa a história. Não é o caos que está no controle. Não é o sistema do mundo que está no controle. Não é o mal que está no controle. É Cristo. E no final do capítulo 1, Jesus explica o mistério dos 7 candeeiros e das 7 estrelas. As 7 igrejas, elas representam as comunidades reais, históricas, mas também apontam para as igrejas de todos os tempos. Ou seja, o Apocalipse ele não é apenas sobre o fim do mundo, ele também é sobre a condição espiritual do corpo de Cristo. Enquanto o fim não chega, antes de falar do juízo sobre as nações, Cristo começa falando com seu próprio povo. Apocalipse 1 nos chama para viver com Cristo no centro da nossa vida, a não ter medo do futuro, a permanecer fiel no presente, a confiar que o Cristo que venceu a morte governa a história. O cristão ele não espera pelo fim do mundo, ele espera pela volta do Rei. E isso muda completamente a forma como a gente enxerga o mundo de hoje. Quando vemos guerras, crises, corrupção, perseguição, decadência moral, a gente não precisa entrar em desespero. O Apocalipse ele não foi escrito para gerar pânico, foi escrito para nos dar esperança em meio ao caos. João estava sofrendo, a igreja estava sendo perseguida, mas a revelação que ele recebeu é de que Cristo reina. Talvez você esteja vivendo o seu Patmos hoje, isolamento, cansaço, perda, injustiça, mas o mesmo Cristo que se revelou a João, ele se revela a nós hoje pela palavra. Ele continua dizendo: não temas. E o que aprendemos com tudo isso? Que a nossa fé ela não está baseada em um Jesus frágil e derrotado, mas em um Cristo glorificado e vitorioso. Que a igreja ela pode estar sendo perseguida, mas ela nunca está abandonada. Que mesmo que quando o mundo parecer fora de controle, Jesus continua com as chaves da história em suas mãos. O Apocalipse ele não foi escrito para gerar pânico. Você vê que eu tenho repetido muitas vezes essa frase. Mas foi escrito para gerar perseverança. Não é para alimentar a curiosidade sobre o futuro, mas para nos fortalecer e nos deixar fiéis no presente. Na nossa próxima viagem, nós vamos entrar no capítulo 2 do Apocalipse, onde Jesus começa a falar diretamente com as igrejas. Nas cartas às igrejas, Jesus começa a revelar não apenas o fim, mas o coração da igreja. Ele elogia, ele confronta, ele corrige, ele nos chama ao arrependimento. E a primeira igreja é Éfeso, uma igreja que fazia muita coisa certa, mas tinha perdido seu primeiro amor. Antes de falar do fim do mundo, Jesus confronta o esfriamento espiritual do povo de Deus. E talvez, ao ouvir o que ele diz à igreja de Éfeso, você perceba que ele também está falando conosco. Então,
prepare-se, porque a jornada vai ficar ainda mais profunda. Mas antes de encerrarmos essa viagem, eu quero fazer um convite. Não existe verdadeira esperança fora de Cristo. Não existe preparação para o fim dos tempos sem Jesus no centro. A Bíblia diz que o pecado nos separou de Deus, mas que essa separação ela foi resolvida na cruz. Jesus morreu no nosso lugar, levou sobre si o nosso pecado, ressuscitou ao terceiro dia e hoje ele vive e reina. A verdadeira transformação, ela começa quando nós reconhecemos isso, quando nós nos arrependemos, quando nós entregamos a vida a Cristo. Talvez você esteja assistindo esse vídeo, ouvindo sobre os fins dos tempos, sobre Cristo glorificado, sobre o juízo, a esperança, mas ainda não entregou sua vida a Jesus. A verdadeira preparação para o fim dos tempos não é saber os cronogramas proféticos, é reconhecer o Salvador. Se hoje você entende que precisa de Jesus, que precisa nascer de novo, que precisa se reconciliar com Deus, ore agora comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador e que preciso da Tua graça. Eu creio que morreste por mim na cruz e que ressuscitaste para me dar a vida eterna. Por isso, entrego a minha vida em Tuas mãos e Te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Transforma a minha vida, Senhor. Me guia através da Tua verdade, para a honra e glória do Teu nome, que eu oro e agradeço em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, escreve aqui nos comentários: Eis-me aqui, Senhor. Isso não é o fim da jornada, é o começo da verdadeira viagem e nós queremos caminhar com você. Seja bem-vindo ao corpo de Cristo. Essa foi a nossa primeira viagem pelo Apocalipse. Como vocês podem ver, chegamos ao fim da nossa viagem reveladora. Eu espero que vocês tenham gostado. E se não gostaram também, por favor, deixe aí o seu comentário, sua opinião, sua reclamação, seu testemunho, né? Sua sugestão, seu pedido de oração, crítica, aquilo que tocar no seu coração. Espero que tenhamos tocado, né? Então faça parte da nossa tripulação. Se inscreva, curta, compartilhe, né? E se você ficou até o final, ouça a música de encerramento e diga aí nos comentários o que ela te lembra, né? O que ela significa. E não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos é sermos éticos. Fiquem com Deus e até a próxima viagem. Jesus é a luz que nunca se apaga.